Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso podcast diretamente do Sedup. Prazer, sou Pedro Ricardo, mediador do nosso podcast. Nosso trabalho aqui, a gente vai mostrar um pouco para vocês sobre cyberbullying, para mostrar para vocês entenderem como é que funciona, as prevenções que pode tomar para não sofrer nenhum caso. Vamos continuar aqui com nossos apresentadores. Temos Iago Simões, Patrick Demboschi, Luiz Henrique e nossa entrevistada, Rose. Por favor, Rose, se apresente um pouco para nós. Então, eu me chamo Rosemary, sou psicóloga, né? E atualmente eu estou aqui no Sedup, participando do projeto Acolher, né? Atendendo aos alunos, aos familiares, professores, enfim, fazendo um trabalho de acolhimento e escuta. E hoje eu fui convidada a participar dessa entrevista. Vamos introduzir agora para a gente ter uma ideia sobre o que é o cyberbullying, né? Pode dizer para nós o que seria o cyberbullying e dar uma diferença no bullying tradicional que a gente tem? Então, o cyberbullying, ela é toda e qualquer agressão, violência, desrespeito, exposição, né, de uma pessoa nos meios digitais, né? Então, o que ele se diferencia do bullying tradicional? É que o cyberbullying, ele ocorre muitas vezes através de perfis fake. A pessoa se esconde atrás de um perfil falso e ela começa então a perseguir a outra pessoa, e muitas vezes a perseguição já é direcionada, ela já tem um alvo, né? Então, ela invade muitas vezes o perfil da outra pessoa, né? Muitas vezes é um perfil que já está aberto, ela pega ali uma imagem, um vídeo, uma postagem, então ela começa a criar, né? Começa a chantagear, começa a criar falsas postagens usando a imagem daquela pessoa e acaba prejudicando aquela pessoa, né? E aí a pessoa começa a entrar em sofrimento e não sabe de onde está vindo aquele ataque. O bullying tradicional, por sua vez, ele é mais exposto, né? Ele é mais presencial. A pessoa, ela tem a vítima que ela persegue, né? Ela pega uma pessoa que ela considera mais frágil e ela então começa a perseguir aquela pessoa, ou no trabalho, né? Ou na escola, ou na universidade, né? E uma das diferenças também que a gente pode perceber é que o bullying tradicional muitas vezes envolve agressão física, né? A intimidação, a exclusão da pessoa, né? Agressão, né? Então essas são algumas diferenças, né? Que a gente pode diferenciar um do outro. Sim. E quais são os tipos de cyberbullying que ocorrem normalmente nas redes sociais? Então, tu está me perguntando de que forma eles utilizam, né? Sim, de que forma que eles podem utilizar. Eles podem usar fotos, eles podem usar vídeos. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta aos adolescentes, se você tem uma namoradinha, um namoradinho hoje, né, evita estar enviando o famoso nudes, né? Ou se você tem uma melhor amiga ou melhor amigo, evita ficar fazendo conversas comprometedoras. Por quê? Porque hoje o teu namorado ou a tua namorada pode não ser o teu namorado ou a tua namorada amanhã. O teu melhor amigo pode não ser o teu melhor amigo amanhã. E aquilo que tu passou para ele pode usar contra ti, para te chantagear, para te prejudicar, né? Então, assim, o que a gente sempre orienta? Não confie totalmente, se preserve, né? Então, mantenha o perfil sempre fechado, evite, né, muitas vezes deixar postar muitas coisas da tua vida pessoal, aceitar qualquer pessoa, porque eu costumo falar em algumas das palestras que a gente faz sobre o bullying, né, é que ninguém conhece 2, 3 mil pessoas, ninguém tem 2, 3 mil amigos, então aceitando todo mundo, aceita todo mundo, e aí está se colocando em risco também, porque está se expondo, né? Então, vídeos, aquelas mensagens instantâneas, fotos. Então, calúnia, as pessoas muitas vezes são caluniadas através das redes sociais também. E depois, para provar que aquilo ali não aconteceu, que aquela pessoa é uma vítima, fica bem difícil. E até provar, aquela vítima ela vai sofrer, né?
Era isso que tu queria saber? Era isso mesmo, obrigado. Porque o cyberbullying ele é mais difícil de identificar e combater do que o nosso bullying tradicional, assim. Mas porque geralmente o cyberbullying, ele, a maioria das vezes, ele é de contas falsas, né? Perfil fake, né? E o bullying ao vivo, tu sabe ali, a pessoa tá te perseguindo, ela tá te prejudicando, então é mais fácil tu denunciar a pessoa, tu registrar um boletim de ocorrência, né? Tu realmente reagir, né? Aquilo, né? E o cyberbullying não que a pessoa não possa denunciar e não seja também possível identificar, né? Tem como identificar, mas é mais difícil, né? E também tem a questão de a disseminação, né? Uma vez que uma postagem cai na rede, ela em poucos minutos ela vai correr, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro, ela alcança, né? Uma grande escala de pessoas que vão ver aquilo ali, né? E o bullying tradicional, ele é mais restrito, né? À escola, ao ambiente de trabalho, à vizinhança, ao bairro, né? Então, tem essa questão também de o compartilhamento, né? Tu assiste, compartilha, o outro vai lá assistir, vai compartilhar e aquilo vai crescendo, né? Sim. Quais são as plataformas ou redes sociais que normalmente são mais usadas para o cyberbullying? Você tem alguma específica que normalmente eles usam mais? Eu acho que Facebook, Instagram, né? Os jogos também online, essas mensagens instantâneas, né? Então, eu acho que é praticamente isso, basicamente isso, né? Bom, agora a gente pode começar a falar um pouco sobre os impactos que o cyberbullying ocorre nas pessoas que sofrem. Tá bom. Uma coisa que eu quero saber é quais são as consequências psicológicas do cyberbullying para as vítimas. Então, para as pessoas que acham que bullying é brincadeira, eu que atendo adolescente, né? A maioria das pessoas que eu atendo aqui e fora são adolescentes, né? O estrago é bem grande, sabe? Sofrimento muito grande, tá? Então, o adolescente, ele, por natureza, ele gosta de pertencer a grupos, andar em bando, ser alegre, brincalhão. Então, imagina um adolescente começar a entrar em sofrimento, começar a se isolar, não querer mais ter contato com as pessoas, não querer mais conversar, né? Então, o impacto emocional, ele é muito grande. Por quê? Porque esse adolescente, ele vai ser afetado primeiro na autoestima dele, né? Primeiro na autoestima dele. Ele vai se tornar inseguro, vai começar a ter as crenças que provavelmente já tem a respeito dele, vai ser reforçada, né? E aí ele começa a desenvolver ansiedade, ele começa a se isolar. Então aí tem outros comportamentos também, né? Que daí pode ser percebido também na questão do baixo rendimento escolar, da evasão escolar, porque ele já não quer mais participar de grupos, ele não quer mais conviver. Então ele começa a se retrair, se fechar. Então, quando a gente começa a perceber um adolescente se retraindo, se isolando, né, calado, não quer mais contato com as pessoas, aí é um sinal de alerta de que tem alguma coisa ali que está acontecendo e a gente precisa averiguar, né? É isso? Isso. Muito bem. Como o cyberbullying pode impactar o desempenho das crianças e adolescentes nas escolas, em trabalhos, etc.? Então, uma das coisas que eu percebi, atendendo adolescente, uma autoestima, né, e que já foram vítimas de bullying, é que eles não gostam de se expor. Então, para eles é uma tortura ter que ir na frente apresentar um trabalho. Por quê? Porque ele, na crença que ele já tem a respeito dele, a respeito dos colegas, é que as pessoas não vão nem prestar atenção no trabalho, mas em si nele. Então vão começar a rir dele, vão começar a prestar atenção só nas falhas, vão começar a prestar atenção no jeito que ele apresenta. Então eles trazem essas crenças e é um sofrimento muito grande. Tem adolescente que, quando chega em dia de apresentar trabalho, eles têm crises de ansiedade. Sabe? Crises eu já atendi algumas emergências, então é muito triste a gente ver, tá? Então só quem passa, né, por assim, episódios, né, de ansiedade é que sabe dizer, né, o que está sentindo naquele momento e por que está sentindo,
né? Então eu já atendi, né? É muito triste. Então tem alunos que, eu não falo só, falo nos adolescentes em geral, né? Eles desenvolvem fobias, eles desenvolvem ansiedade, e se não for tratada pode progredir para o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, depressão, tá? Eles podem desenvolver também alguns outros tipos de transtorno, né? A depressão é um deles. Então, o bullying, ele é muito mais nocivo do que se possa imaginar. Só quem está dentro de uma sala, atendendo uma vítima de bullying, e quando eu falo vítima de bullying, eu também incluo adulto, não só adolescente, é muito triste, tá? Então, por isso que o bullying, trabalhar, né, com material informativo, com palestras, rodas de conversa, é sempre muito válido, porque possibilita que tanto a vítima quanto quem pratica o bullying possa se avaliar, se perceber dentro daquele contexto. É isso? Sim. De que forma o cyberbullying pode afetar a autoestima e as relações sociais de uma pessoa? Basicamente o que eu falei, né? As relações sociais, que ele começa a se isolar, ele não quer mais pertencer a grupo, ele quer ficar sozinho, ele quer se isolar, e ele começa a desenvolver ou reforçar já uma autoestima negativa que ele já tem. Então, se ele já tem uma autoestima negativa, isso só vai piorar, né? Ele vai começar a não acreditar mais na capacidade dele. Se ele já não acreditava, vai piorar. Então, aquela capacidade que a pessoa tem, muitas vezes, de resiliência, de conseguir seguir em frente, vai ficar muito mais difícil, né? Se ele sofre o bullying constantemente, né? Se ele é assediado constantemente, perseguido. Bom, agora eu passo a palavra para o Iaco. Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre a prevenção e o combate. E a primeira pergunta que a gente elaborou foi como os pais do adolescente podem identificar que ele está sofrendo cyberbullying. Se é tipo com alguma reação em casa que ele tem após ter sofrido, tipo ele fica triste, magoado. Então, tanto na escola quanto em casa, é comportamento. Avalia-se e observa-se o comportamento. Então, se um adolescente em casa, ele é muito alegre, muito falante, ele é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que o pai, a mãe, né, as pessoas próximas, os cuidadores, o avô, enfim, percebem que aquele comportamento ali mudou, ele começou a parar de falar ou falar pouco, ele começou com pequenos estímulos, ficar agressivo, chorar, aquela pessoa que já não se pode falar mais nada porque ele chora, ou qualquer pressão ele já fica extremamente agressivo, né? Aquela pessoa que já não tem um sono de qualidade, passa a ter insônia, ou começa a dormir demais e fica muito tempo no quarto, né? E que comia bem, para de comer, começa a não querer comer, não quer mais participar de coisas em família, reuniões de família, almoço de família, começou a se isolar mesmo, né? Ou começou a comer em excesso, começou a ter alguns comportamentos que a gente fala de comportamentos autolesivos, né? Começou a aparecer machucado, né? Então começar a perceber alguns comportamentos é um sinal de alerta. E na escola também, quando o professor começa a perceber aquele aluno que passou a se isolar, passou a faltar, baixou o rendimento escolar, isso também é um sinal de alerta, de que ali está acontecendo alguma coisa. Certo. Agora a gente queria saber sobre as medidas da escola, né, ou da universidade. Se um aluno deles sofre o bullying, eles têm como tipo ajudar o aluno? Então, aqui a gente faz esse trabalho de acolhimento, né? A gente acolhe, a gente orienta, se precisar falar com a família a gente fala, né? Se for algo muito sério também, eu acredito que a escola pode dar esse suporte, orientar de como fazer, né? Eu não sei como é que funciona aqui, mas pode dar, né, esse apoio, né? Para que esse sujeito ele possa não falo no sentido de esperança, mas que ele possa ver um caminho para resolver aquela situação, porque uma vez que essa situação não for resolvida, aí a coisa pode se agravar, né? Tanto física quanto emocionalmente para esse sujeito, né? Aí a coisa pode... Então esse sujeito ele precisa ser acolhido, ele precisa ser protegido, ele precisa ser ouvido, ele precisa saber que ele não está sozinho, né? Precisa que alguém olhe para ele e entenda, né, perceba que ele está em sofrimento, que ele está sendo perseguido. E uma coisa que eu não gostaria de deixar passar é que muitas vezes
o agressor também é vítima, né? Muitas vezes o agressor, ele vem dentro de uma crença, ele tem uma crença a respeito do outro, das pessoas, mas ele também pode ser alguém, eu não vou falar para justificar nada, não é questão de justificar, mas tentar talvez mostrar um outro lado também, né? Que muitas vezes o agressor, ele também é vítima, ou foi vítima, então é uma forma dele reproduzir um comportamento que uma vez ele aprendeu, sabe? Então aquela pessoa que bastante desqualificado, tu é burro, tu não é tão bom assim, tu não tem capacidade, tu nunca vai ser nada, ela vai crescendo e ela vai dando pro outro aquilo que ele recebeu. Então nas relações sociais ele vai reproduzindo aquele comportamento, né? Então, não para justificar, mas para a gente tentar entender talvez um outro lado, né? Então por isso que esse trabalho de conscientização, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, também é legal, porque daí eles vão começando a se identificar, tanto a vítima quanto quem pratica também o bullying, né? Aí tem casos que são mais extremos, que são casos de cultura mesmo, né? Porque ninguém nasce mal, ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, né? O ser humano, ele aprende a ser, aprende a se tornar, não é verdade? Então, uma vez que ele aprende a odiar, ele aprende a excluir as pessoas, ele aprende comportamentos negativos, ele pode também aprender a respeitar, aprender a ter consciência dos atos dele, né? E mudar o comportamento. Certo. É por isso que, tipo, muitos alunos que já sofreram, tipo, com o cyberbullying, eles acabam meio que ficando com uma mágoa e querendo replicar, como se aquilo fosse o certo. Como se fosse uma vingança. Como se fosse uma vingança. Isso. Agora, a próxima perguntinha que a gente elaborou foi sobre os papéis das redes sociais. A gente deu exemplo do Instagram. Se teria como o Instagram bloquear certas palavras, tipo palavras racistas, palavrões? Eu não sou assim muito familiarizada com esse tipo de ferramenta, não é algo que eu domine, né? Mas eu acredito que, da mesma forma que eles criam a plataforma, eu acho que eles também têm condições de criar algo que possa bloquear, né? Dificultar, talvez com algumas palavras-chave. Agora com a inteligência artificial também eu acredito que também pode ser de grande ajuda também para talvez identificar, né, que aquele perfil, né, é um perfil fake. Eu não sei, não vou me aprofundar nesse caso porque não é algo que eu domine, né? Mas eu acredito que tem sim. Acredito que se quiser é possível. Certo. Agora, sobre as vítimas do cyberbullying, o que elas poderiam fazer, por exemplo, para se sentir mais acolhido? Elas procurariam um psicólogo? Sim. Procurariam na escola? Falar, buscar ajuda, né? Buscar talvez dentro de si, né? Coragem, força e confiança também, né? Porque muitas vezes eles perdem a confiança, eles não confiam, né? De que eu vou falar e alguém vai fazer alguma coisa por mim. Mas a orientação que eu costumo dar fale com o professor, fale com um adulto de confiança, né? Se a escola tem psicólogo, procura psicólogo, chega em casa, conversa com os pais, conte o que está acontecendo, né? Busque orientação, busque ajuda, né? Não guarde para si aquele sofrimento. Certo. Agora eu vou passar as perguntinhas para o Luiz. Certo. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar agora sobre um pouco das reflexões e conscientização sobre o cyberbullying. Bom, qual que é a importância de campanhas de conscientização sobre o cyberbullying nas escolas? Primeiro, a palavra consciência, né? Fazer com que o outro ele entenda, né? O que aquele ato dele está causando na vida de outra pessoa, né? Então, fazer com que ele perceba, com que ele entenda, com que ele veja o dano que aquele comportamento nocivo dele está causando no outro, o impacto que está causando no outro, né? Então, por que é importante? Porque daí tu traz o tema, tu traz o assunto, né? Então, com palestras, roda de conversa, né? Algumas atividades, gincanas, dinâmicas, até com teatro dá para trabalhar, né? Mas é um trabalho que deveria ser contínuo, não uma vez por ano, 2 vezes por ano. Por quê? Porque o bullying ele acontece todo dia. Todo dia tem alguém que sofre bullying dentro da escola, né? E não só para quem pratica,
tá? Por quê? Porque o agressor, ele precisa muito de validação, né? Então a consciência tem que ser também para aquelas pessoas que dizem, eu não faço bullying, mas eu fico olhando, né? Eu fico muitas vezes rindo, né? O sujeito fica ali rindo. Ah, mas eu não estou fazendo o bullying, não estou praticando, mas está sendo conivente com o próprio comportamento. Porque se eu acho que aquele comportamento ali é errado, eu vou sair, eu não vou participar daquilo ali, eu não vou rir. Se eu ver algo lá na internet, eu não vou curtir, eu não vou compartilhar, né? Por quê? Porque é isso que o agressor ele busca validação, né? Ele busca que aquilo ali, porque de certa forma para ele dá prazer causar sofrimento na outra pessoa, dá prazer. E ele, quando ele percebe que aquilo que ele está fazendo está alcançando muitas pessoas, né, com curtidas, com comentários, com compartilhamento, vai reforçar aquele comportamento dele. Então, esse trabalho de conscientização serve também para a gente mostrar para o grande grupo, né, não compactuar com aquilo ali, não compactuar, tá? Então, ao invés de compactuar, de rir, acolhe a vítima. Ah, não liga, vamos lá, vamos sair daqui. Se tu tá se sentindo prejudicado, denuncia, né? Então, ao invés de direcionar aquele comportamento ali de rir e achar engraçado e ficar ali fazendo parte da rodinha, sai, né? Acolhe a vítima, acolhe quem está sofrendo. E aí, quando a pessoa não recebe aquela validação que ela busca, pode diminuir também aquele comportamento. Certo. Como que a empatia e o respeito nas interações online pode ajudar a combater o cyberbullying? Então, quando a gente fala de empatia, geralmente se diz assim, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Também, né? Também se colocar no lugar do outro. Mas eu percebo que olhar para além daquilo que tu tá vendo. Se tu tá vendo alguém que tem as características que tu não gosta, tem algo que aquela pessoa faz que tu não aprova, e aquilo serve já como algo que tu vai passar a perseguir, tu vai passar a ter um preconceito com aquela pessoa, a isolar. Olha além, olha que ali tem um ser humano. Tem uma pessoa que tem sentimentos, tem emoções, tem uma história também que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes aquela pessoa, ela vem para a escola, ela já vem em sofrimento, e aquela tua atitude vai piorar muitas vezes um quadro que já tem naquela pessoa. Um quadro de dor, de sofrimento, né? É olhar para além daquilo, olhar que tem uma pessoa ali. Assim como nós somos seres humanos, o outro também é, né? Então, essa questão da empatia não é só se colocar no lugar da pessoa, é ver o outro, né, como ser humano também, que merece respeito tanto quanto eu mereço, quanto vocês merecem. Independente de eu não concordar com as crenças dele, independente de eu não concordar com as escolhas dele, né, com as preferências dele, mas ele é um ser humano e ele merece respeito. Certo. De que forma o cyberbullying pode ser tratado como uma questão legal? Existem algumas leis específicas aqui no Brasil sobre isso? Então, a lei anterior tratava o bullying como algo mais voltado para prevenção, conscientização, né? Hoje a lei já trata o bullying, o cyberbullying como um crime mesmo, né? E passível de punição, pode levar de 2 a 4 anos de prisão e multa, né? Então, não é algo mais que não tem lei, que não tem punição, né? Então, hoje, claro, o bullying tradicional é mais fácil de ser criminalizado até do que o cyberbullying, mas também não é impossível de identificar quem está praticando o cyberbullying. É importante que as pessoas que praticam isso, né, essa agressão, essa violência, saibam que tem lei, tem punição, né, e que a pessoa pode se incomodar. Pode ser punida, ela pode responder por isso. Certo. Ok, Rose, pra dar uma finalizada já, a gente tem uma última pergunta voltando ali sobre os impactos do cyberbullying. A gente tem uma última pergunta ali que é mais, como pode dizer, uma pergunta meio que pra finalizar mesmo, só pra gente ter uma ideia mesmo sobre o que é. Bom, existem casos em que o cyberbullying levou a uma situação extrema, como o abandono escolar ou até mesmo suicídio. Poderia citar algum exemplo? Quais lições podemos tirar disso?
Eu nunca atendi, assim, pessoas que abandonaram, né? Adolescentes que abandonaram a escola. Mas eu já atendi adultos que queriam abandonar o emprego por perseguição, né? Já atendi, né? Inclusive a pessoa realmente saiu da empresa porque era algo que não poderia ser, né? Não dava para continuar, Imagina. né? E já atendi também adolescentes com comportamentos autodestrutivos, né? Também autolesivos, né? Por conta do bullying também, né? Adolescentes que se cortavam, enfim, né? E só refaz ali a última parte da tua pergunta para mim, por favor. Se tu poderia citar algum exemplo ou quais lições podemos tirar disso? Então, exemplos é esses que eu falei, né? Então, nunca atendi ninguém que realmente estava falando abertamente em suicídio, mas eu já atendi pessoas que usavam falas de tipo, a vida não faz mais sentido, eu não tenho mais paz, Então, essas falas assim, que davam indícios de que aquele sofrimento já estava bem, né? Inclusive até tendo que chamar, né, um responsável para conversar, porque houve ali uma preocupação, né? Porque o sofrimento estava muito grande. A lição que a gente pode tirar disso, né, é que, como eu falei ali, a minha ação, ela é passiva de reação, né, de uma responsabilidade. Aquilo que eu faço, eu tenho que ser responsável pelo que eu faço. Então, a pessoa que pratica o bullying, ela tem que ser responsável pelo que vem daquele comportamento dela. Eu assisti há um tempo atrás um vídeo e eu fiquei bastante impactada, né? Era numa universidade lá fora, nos Estados Unidos. Tinham 2 colegas de quarto, tá? Isso é muito forte, assim, 2 colegas de quarto. Tá? No YouTube, eu acho que vocês até podem pesquisar e achar essa matéria. E um colega recebeu uma visita masculina e pediu pro colega de quarto sair por uns minutos, deixar ele um pouco mais à vontade ali com o colega. O colega de quarto deixou a web gravando ali a cena, né? E aí os meninos só trocaram um selinho ali, conversaram, enfim. Aquela imagem que foi gravada foi suficiente para que o colega colocasse, né, na internet. E aquele menino ali, né, que não tinha aberto ainda para a família, que ele tinha as preferências sexuais dele, ele ficou sem chão, né? Então, nesse caso, o menino cometeu suicídio. Então, é uma coisa assim que é bem complicado, porque para o outro seria uma brincadeira, mas para a vítima não foi uma brincadeira, né? Para a vítima significou a vida dele, né? Então é algo que a lição que a gente tem que tirar disso é que a gente tem que olhar para o outro como alguém que tem uma história, que tem uma vida, que tem sentimento, que tem emoção, que sente, que sofre, né? Tanto quanto eu, né? E que além de tudo isso, se isso não bastar para me sensibilizar, que as consequências jurídicas, né, então vão fazer com que eu realmente pague por aquilo ali, mesmo eu não admitindo que o que eu estou fazendo é errado, mas a lei diz que então a pessoa paga por aquilo ali. Essa é uma das lições que a pessoa tem que ter. Se ela não consegue enxergar a humanidade no outro para respeitar e aceitar o outro como o outro mas então ele responda pela lei, né? Muito obrigado, Rose, por estar hoje aqui com a gente, para conseguir ajudar nós a entender como funciona o cyberbullying, as prevenções que a gente pode tomar, a conscientização, os impactos que podem ser tomados após alguém sofrer cyberbullying, tá? Muito obrigado por comparecer hoje aqui. Eu que agradeço. Obrigada.